Bom dia, meu querido aluno. Vamos falar hoje sobre as empresas familiares. Pense numa coisa problemática. Bom, é a grande realidade do Brasil. Só para você ter ideia, em média nós temos 90% das empresas brasileiras, elas são familiares. Normalmente 70% dessas empresas, elas não conseguem sobreviver até a segunda geração de gestores, no caso, a passagem de bastão da família para outra. Bom, e o que seria uma empresa familiar? A empresa familiar é aquele tipo de empreendimento que pertence a uma ou mais famílias, e essas famílias, elas dividem a responsabilidade em gerir essa empresa. Bom, qual é o grande problema delas em si? Primeiro, a centralização de decisões. Normalmente uma única pessoa, ela assume a responsabilidade e o peso dessa tomada de decisão. Segundo, as decisões elas normalmente são baseadas nas emoções ao invés da razão. Terceiro, os problemas dessa empresa elas podem impactar diretamente na relação familiar e vice-versa. Só para você ter uma ideia, eu tenho um amigo que a família dele ela tem algumas empresas e ele contando para mim que uma tia dele ela estava passando uma dificuldade, aquela que não tinha assim muito tino para as coisas, não tinha grandes oportunidades, e a irmã, sensibilizada com a situação dela, resolveu convidar para ela trabalhar na empresa. Era, na verdade, uma papelaria, uma livraria, papelaria. E lá essa irmã ela não tinha uma grande qualificação e trabalhou com ela durante 15 anos. Só que a irmã, que estava lá de favor, estava querendo mandar na empresa mais do que a dona. E começou a se mostrar incompetente, se mostrou um pouco de descaso com as atividades, com as atribuições dela. E a irmã, de maneira profissional, disse, cara, não dá, eu vou pagar para uma pessoa que inicialmente não está me dando resultado, eu não sei se adianta continuar com ela aqui. Então ela optou simplesmente por desligar a irmã. E a irmã revoltada, xingou ela, falou um monte de porcaria, um monte de asneira, e entrou com uma ação contra a irmã na justiça, pedindo o dinheiro que ela achava que tinha direito, dizendo que era gerente, que não sei o que, mentiu pra caramba, e a irmã foi compelida a ter que pagar a indenização, e aí até hoje elas não se falam mais. Aí pra vocês terem ideia, inicialmente, como é essa relação dentro de uma micro e pequena empresa. E aí, recapitulando, estima-se que em média 90% do total das empresas brasileiras, elas estejam sob moderação familiar, né? E algumas pesquisas e alguns dados do IBGE apontam que 70% dessas empresas elas não passam pela geração do fundador. E apenas 5% consegue chegar à terceira geração. Não quer dizer que a gente não vai encontrar grandes empresas que tenham conseguido sobreviver a toda essa turbulência da gestão familiar. Mas temos um grande exemplo no Brasil, que eu trago esse exemplo porque é uma empresa do Nordeste, que praticamente acredito que várias pessoas já tenham comprado lá e conhecem a empresa, que é a Casa Pio. Ela foi fundada pelo Pio Rodrigues em 1928 e essa empresa já está na quarta geração. Você tem ideia do tamanho dela? Ela é composta hoje por 32 lojas, das quais é espalhada pelo Brasil, na verdade, pelo Nordeste. Um dos maiores problemas da empresa familiar é o processo de sucessão, ou seja, a entrega do bastão para quem vai dar continuidade às atividades da empresa. Só que a gente entende que a passagem não é fácil, porque tem gerações que não têm interesse em querer administrar, se envolver com a empresa, com as atividades da empresa. Vira e mexe, eu lembro que passou até uma vez no Fantástico, mostrando algumas empresas que o pai, que era o cara que fundou a empresa, eles envolveram os filhos, preparando eles para realmente vir a gerir. E ele não botou num cargo alto, não. Eles começaram de baixo, e depois de mais ou menos 5, 6 anos dentro da empresa, o pai botou ele num cargo de gestão. E eles estavam sendo preparados realmente, vendo o perfil, os processos para poder, no dia que o pai querer se aposentar, ele passar o bastão definitivo.
Só que a indicação é um processo que ele tem que ser muito bem pensado dentro das empresas, porque eu li ainda no Fantástico falando que tinha um empresário que ele era dono de algumas terras, ele vivia do agronegócio, e o filho fez medicina, o outro fez direito, e ninguém queria saber da empresa, porque ele disse, não pai, eu quero seguir minha carreira de medicina, eu quero seguir minha carreira de direito, o outro filho falou. E ele estava preocupado porque ia entregar a quem? A quem é que ele ia passar o bastão? Não tinha. Esse é o grande problema, é você ter alguém na sua linha sucessória para que a empresa ela não acabe por ali, que ela tenha a sua continuidade. Outro grande problema, normalmente, das micro e pequenas empresas familiares é que eles não gostam de pedir ajuda, eles acham que tudo está mil maravilhas, ou acham que vai ser um custo adicional que eles não vão conseguir pagar. E vocês têm grandes possibilidades, inclusive no Sebrae. O Sebrae te dá o apoio que você precisa, te orienta, te encaminha, tem cursos gratuitos que você consegue fazer. E infelizmente muitos desses não querem pedir a ajuda de especialista, achando que é um custo a mais, que ele acha que sabe de tudo e no final ele vai fechar a empresa dele. Vocês verem aí que tem até um estudo Sebrae que fala de várias empresas, tem muitas que não vivem ao terceiro mês de abertura por conta de falta de planejamento, não querem se agregar, não querem se apropriar de conhecimentos do seu empreendimento, de como funciona o mercado, da questão de cenários socioeconômicos, tudo isso aí influencia direto na sua empresa, infelizmente. Bom, normalmente quando você pensa numa empresa familiar, a história começa assim, era uma vez, dois pais, que aí quando não entra pela questão da oportunidade, entra pela questão da necessidade. Determinado dia, por uma questão de necessidade ou oportunidade, pensaram em abrir uma empresa. E essa empresa começou a crescer e eles pensaram em envolver os seus filhos. E aí seus filhos começaram a se apropriar, mas começaram a achar que eram donos da empresa. E aí começa o conflito. Só você entender, a maioria dos problemas das empresas familiares, eles vão envolver a questão da disputa por conta de dinheiro e poder. Tem casos até que irmãos brigam, que saem inclusive do tapa, um tenta matar o outro, e essa é a grande realidade das empresas familiares. Agora tem outros casos que os irmãos se dão bem, são extremamente profissionais, se prepararam, se apropriaram para isso, e que faz com que a empresa realmente venha a dar certo. Os conflitos normalmente, a maioria dos problemas com relação à empresa familiar, eles estão além da questão do dinheiro. Alguns filhos acham que estão sendo postos de lado. Você tem ideia que a maioria dos pais que são proprietários dessas empresas, eles acham que os filhos eles devem e têm por obrigação de estar lá. Só que, como eu disse, muitos não têm interesse e nem muito menos aptidão para o negócio. Imagina você colocar uma pessoa que você acha que ele tem que estar ali, porque a empresa foi fundada por você, você obriga ele, e ele sabe que não tem aptidão para estar ali, ele vai gerir o negócio e com o tempo ele vai fechar. Tem outro caso, vamos supor que um dos irmãos, ele se senta preterido nas decisões e ele acha que deveria ser mais valorizado. Então esse é outro problema que a gente encontra nas empresas familiares. O outro problema que muitos dos filhos que não chegam a trabalhar na empresa, eles querem opinar sobre o negócio. E muitos membros da família vão discordar. Pô, você não está aqui dentro, você não está trabalhando aqui porque você quer dar pitaco. Outro grande problema é que alguns dos filhos, eles constituem outras famílias. E eles acham que eles devem dar emprego para os seus familiares. Então eles começam a envolver filho, parente, e a gente sabe que é complicado pra caramba você envolver a família, porque não dá para você não ser profissional, porque é dinheiro. E o ativo principal da sua empresa é o dinheiro, e você contrata a pessoa desprovida de conhecimento, analfabeto funcional para trabalhar só porque ele está passando dificuldade, você não está sendo profissional. Você não está agindo com a razão, está agindo com a emoção. Às vezes influenciado porque a sua esposa ou a mãe, alguém, fulaninho, está desempregado, é primo seu, bota e dê um emprego para ele. Você vai lá e bota e vê que o cara, às vezes, vai dar até um desfalque na sua empresa.
A questão outra, as novas gerações, a geração que a gente encontra agora é uma geração extremamente tecnológica e elas chegam e vão entrar na empresa querendo modificar várias coisas, inserir tecnologia, e os mais velhos às vezes não estão abertos para isso. Porque eles vão achar o seguinte, time que está ganhando não se mexe. Outra coisa, parentes, aí você bota tio, primo, sobrinho, eles são escolhidos muitas vezes para trabalhar na empresa simplesmente pelo grau de parentesco. E não tem competência, não vão contribuir em nada com o negócio. E outro problema é a questão de divergência na escolha do sucessor. O ideal seria que você que fosse gerenciar uma empresa familiar, você levasse em conta alguns passos. Primeiro, estabelecer quem vai trabalhar ou não na empresa. Isso tem que ser uma regra básica. Olha, dizer o seguinte, aqui só vai trabalhar pessoas que têm um perfil profissional. Então, quer contratar alguém que seja da família, algum familiar, algum parente, ele primeiro tem que mostrar o currículo dele e provar para a gente que ele é capaz para estar naquela função. Segundo, definir a responsabilidade de cada um, inclusive na resolução dos problemas, para ver até onde cada um pode ir, para não entrar na área do outro. Estabelecer o nível de autonomia dos membros, até onde vai a autonomia dele, até onde ele pode resolver um problema. Ele não pode adentrar no serviço do outro dando pitaco. Ele tem que entender qual é o limite dele, até onde ele vai. Outra coisa importante, definir como é que fica a questão da remuneração em caso de doença, a assinatura da carteira, a questão dos benefícios, pagamento de INSS, recolhimento de FGTS, todos os encargos da folha. E o principal é tentar estabelecer um processo de sucessão. Na linha de sucessão, como é que vai ser essa substituição? Quando o líder, o patriarca ou matriarca da empresa, ele resolver realmente se aposentar. São coisas que têm que ser discutidas. A gente tem que entender assim, que às vezes muitas empresas elas têm problema de sobreviver porque a falta de conhecimento em planejamento ele é a situação sine qua non para que essa empresa dê certo. E normalmente muitos empreendedores que entram no negócio por necessidade, ele não tem determinado conhecimento na área de planejamento. Eu tenho um caso de um cara que trabalhou mais de 20 anos numa padaria e pelo fato dele trabalhar na padaria, ele achava que conhecia tudo sobre o ramo de padaria, de delicatessen. E esse cara foi demitido, pegou uma bolada boa, depois de 20 anos, tanto da rescisão contratual dele, como a multa do FGTS, tudo em que ele tem direito. E ele estava passando por determinado local, viu um ponto que o cara estava tentando repassar, que era uma padaria, ele disse, não, eu tenho conhecimento de padaria, eu vou comprar. O ponto da época, o cara estava repassando por 40 mil reais, só que ele não pensou que, peraí, por que será que esse cara está repassando o ponto? Não pensou nisso. Só pensou que seria uma grande oportunidade para ele. Não se ligou na localização onde estava situado o ponto. Simplesmente ele agiu pela emoção. Eu quero ser empresário e vai dar tudo certo. Só porque eu fazia uns pãezinhos, porque eu gerenciava a parte de pastelaria e não é assim. Ele tem que levar em conta que não é só fazer pão. É saber quanto custa o pão, por quanto eu vou vender, quais são os custos operacionais que eu tenho, água, luz, telefone, o custo direto, um monte de informações que são necessárias para você gerir uma empresa. Então esse cara, ele comprou. Só que ele abriu, tomou a frente do ponto, só que ele esqueceu que aquele ponto era um ponto alugado. Então ele tinha um aluguel, tinha água, tinha luz, tinha funcionário, ele herdou tudo. E ele começou a descobrir que também não tinha essa movimentação toda dentro dessa padaria que ele adquiriu. Por quê? Primeiramente, a rua não era calçada, o acesso era ruim, o período de chuva ficava tudo alagado e ainda passava esgoto na frente da padaria. Quem é que vai submeter a querer ir comprar pão, o esgoto passando na frente da padaria? E esse cara começou a declinar, porque não tinha dinheiro para pagar as contas, muito mal, entrou num processo meio que depressivo. E quando foi determinado o dia, isso inclusive passou na televisão aqui em Pernambuco, quando foi determinado o dia, esse cara, eu não sei o que foi que houve, alguns parece que esqueceram no seu forno, que era gás, não desligaram direito, ficou vazando o gás, e por acaso teve uma explosão que danificou o ponto dele e ainda acabou comprometeu a estrutura de mais 5 casas. Imagina a situação, as casas conjugadas. O cara que não tem dinheiro, já não tinha se organizado, não tinha capital de giro, ia ter que arcar com a reforma ou a recuperação da casa, que era o ponto dele, e mais 5 casas. Esse cara com certeza faliu. Não sei o fim dessa história, mas só para você ter ideia,
que para você entrar no empreendimento você tem que pensar primeiro em planejar. Analisar todas as variáveis que algumas você não consegue controlar. E depois se pergunta por que deu errado. Complicado pra caramba. A gente tem que entender quando o cara fala em planejamento, quando o cara fala em ser gestor da sua empresa. Normalmente quando a gente estuda administração, a gente aprende o POCL, que é o planejamento, organização, controle e liderança. O planejamento, quando a gente pensa assim do ponto de vista de ser gestor, o cara ele tem que planejar estrategicamente e fazer o planejamento tático operacional que consome um bom tempo da vida dele no processo de execução e acompanhamento. Só que o ideal, quando ele pensa na execução e acompanhamento, ele não pode primeiramente pensar em se distanciar de alguns valores, como o valor ético, o valor moral, a questão da competência estratégica, a competência emocional, a competência de mentoria para preparar as pessoas, inclusive pensando na sucessão. Ele tem que ter uma formação complementar para ser gestor, tem que conhecer um pouco de tudo. Gestão ambiental, contabilidade, administração, direito, claro, direito empresarial. Você tem que se apropriar. Vai ficar na mão dos outros sem conhecer nada? Como é que você vai discutir de frente para uma pessoa? Você vai ficar na mão dele? Claro que não. E principalmente você tem que ter competência para negociar. Algumas ferramentas que você pode pensar em utilizar quando você fala em gestão e ser gestor.